Eita, essas duas primeiras eu não... Eu esqueci, li completamente. Mas eu vou gravar daqui para frente, tá? Peço desculpa, realmente. Primeira vez que isso aconteceu comigo, de eu esquecer de gravar. Tá bom. Tá, vamos lá. Então, vamos falar sobre cisticercose e teníase. Então, a teníase e a cisticercose, elas constituem um problema de saúde pública e também problema econômico, porque ela vai acometer também animais de rebanho, né? Esses animais que podem estar contaminados, como suínos e bovinos, esses animais eles devem ser descartados no abatedor, né? O médico veterinário, ele quando ele Professor, faz... Oi? deixa eu tirar uma dúvida. Não é sobre a questão da pergunta aí. O senhor está dando parasita hospedeiro para outra turma também? Não, só para vocês. Ah, entendi. É porque se estivesse dando, eu ia falar que era para passar a gravação da outra, mas tudo bem então. Realmente eu peço desculpa aí pela falha, eu realmente esqueci Tudo de bem, iniciar a professor. gravação. Foi a primeira vez que isso aconteceu, desde esse início do home office, foi a primeira vez que eu esqueci de gravar a aula. Ainda bem que vocês me falaram. Ok. Então, essa doença, né, essa parasitose, além de ser uma parasitose importante na saúde pública humana, ela também é importante economicamente, porque ela pode gerar prejuízos, né, na indústria alimentícia, né? Suínos que são contaminados por cisticercose, eles devem ser descartados, né? Quando se faz análise de carcaça, o médico veterinário ele vai analisar regiões da carcaça que são mais propensas a aparecerem esses cistos da cisticercose. E se for detectada a presença, a carcaça inteira vai ser descartada. A mesma coisa em frigoríficos de bovinos, né? Quando se faz o abate do animal e se for detectada a presença de pipoquinhas, né, que são os cistos lá da cisticercose, essa carcaça inteira ela deve ser descartada. Então, como que se analisa esse parasita, né? A tênia. No verme adulto, ele tem uma Ei, cor... professor, Oi. mas por que deve ser descartado? É porque se o indivíduo ele se alimentar dessa carne, ele vai se contaminar. Porque o ciclo do parasita é justamente isso. O homem vai se contaminar, ele vai se contaminar comendo carne mal passada de boi ou de porco. Tá? Então, se Professor, essa... Oi. mas no caso, o parasita mesmo, ele só vai se desenvolver no homem, né? No porco vai ficar só os cistos. Isso. Só o cisto. Ah, tá. Tá? O verme adulto, ele vai ser no homem. O cisto vai ser no hospedeiro intermediário. Que pode ser o homem também, né? A cisticercose humana. Então, por isso que tem que ser descartada, porque essa carne, quando está contaminada, se ela for ingerida mal passada ou mal cozida, ela vai contaminar o homem, tá? E tem gente que gosta de comer carne mal passada. Então, quando a pessoa ela compra uma carne de procedência, ela tem certeza que aquela carne ali, ela deve ter certeza que aquela carne ali não está contaminada para ela consumir da forma que ela bem entender, tá? Existe também, pessoal, um outro parasita que é muito parecido com o da tênia, vocês podem até pesquisar. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Não está na minha aula, mas eu vou colocar aqui no Google para vocês verem. Tá aqui, ó. Ele é considerado como a tênia do peixe. Então, indivíduos que comem peixes crus, eles podem se contaminar, né?
não era tão frequente no Brasil, mas depois, né, do advento, né, do consumo, alto consumo de sushi, de comidas orientais, já tem algumas pessoas que podem se contaminar. Já foram relatados alguns casos no Brasil de pessoas contaminadas com Diphyllobotrium latum, que é a chamada tênia do peixe. Comer carne crua de peixe, se essa carne não for de procedência, ela pode estar contaminada com essa tênia do peixe e contaminar o ser humano. Ó, esse é o parasita. Depois você dê uma pesquisada. Olha ele aqui no intestino. Isso aqui é um vídeo. Uma colonoscopia do parasita, ó, no intestino. Certo? Então, esse verme, ele tem uma cor branca leitosa, o corpo é achatado dorso-ventralmente, parece uma fita, e é dividido em 3 porções. O escólex, que é a região anterior, que é constituído de rostro, e as ventosas, a cabeça, colo e os estróbilos, né, que são as proglótides, o corpo. Então, na cabeça são encontradas essas ventosas, o rostro, que é uma região espinhosa que se ajuda na aderência do parasita. Isso aqui mais é tênia solium. A tênia saginata não tem esses espinhos. Os ovos de tênia, eles são esféricos, medem cerca de 30 micrômetros de diâmetro e é formado por uma casca protetora de quitina. E dentro vai ter uma massa chamada de embrióforo, que vai conter um embrião chamado de hexacanto, ou oncosfera. E esse verme, né, dentro do ovo, quando ele for contaminar bovinos ou equinos, essa larva, o hexacanto, ela, ao chegar no intestino do animal, ele vai perfurar a parede do intestino e vai cair na corrente sanguínea. E aí, onde essa larva ela se fixar, ela vai gerar uma cisticercose, tá? Geralmente, elas se fixam no músculo esquelético do bovino e do suíno, ou também no músculo cardíaco, mas elas podem migrar para outras regiões do corpo do animal. Então, esse hexacanto, por que ele é chamado de hexacanto? Porque ele possui 3 pares de espinhos, né? Ou seja, 6 espinhos, por isso o nome hexacanto. E esses espinhos, eles vão ser importantes para perfurar a parede intestinal e cair na corrente sanguínea. Aqui nós temos a representação desses ovos, né, de tênia. E esses ovos, eles são a forma infectante para o hospedeiro intermediário. Então, aquele homem, né, que elimina os seus dejetos ao ar livre, esses dejetos podem contaminar a pastagem, e essa pastagem contaminada, ao ser ingerida por bovinos, né, esse bovino acaba se contaminando com os ovos da tênia saginata, tá? Só a tênia saginata, só os ovos de tênia saginata que vão contaminar os bovinos. E esse mesmo hospedeiro humano, quando ele elimina as suas fezes ao ar livre, elas podem ser consumidas por suínos, por porcos. E essas fezes contaminadas com ovos de suíno, de tênia solium, ao chegarem no intestino do suíno, esses ovos vão eclodir e eliminar o hexacanto. E aí o que acontece? Essa larva
ela vai migrar pela circulação e ela vai acabar se fixando em alguma região do corpo do animal, gerando uma vesícula, né, translúcida com a larva no seu interior. Então, o cisticerco é a região onde está o cisticerco é o verme, a larva do parasita, contaminando o hospedeiro intermediário. Então, ele apresenta uma vesícula translúcida de líquido claro, e nessa vesícula a gente consegue encontrar apenas a cabeça, né, da tênia, né, chamada de scolex, e algumas ventosas. Então, esse scolex com as ventosas e o colo é encontrado no estágio larvário do tecido do hospedeiro intermediário. Isso aqui, no interior, a gente chama não, né? Alguns chamam de pipoquinha, né? Essa carne com essas vesículas não devem ser consumidas, né? Porque mostra que essa carne está contaminada por cisticerco. Então, tanto a Taenia solium quanto a Taenia saginata, elas vão gerar cisticercose. Lógico, a Taenia solium, ela vai gerar cisticercose no suíno, e a Taenia saginata vai gerar cisticercose no bovino. A Taenia solium, ela também pode gerar cisticercose em humanos, tá? Quando o indivíduo ele ingere alimentos contaminados com fezes contendo ovos de Taenia solium. Aqui nós temos, por exemplo, uma fatia de carne contendo essa vesícula translúcida e o estágio larvado no interior. Tem gente que gosta de consumir carnes assim, que diz que a carne fica até mais mole. Já vi uma entrevista de um cara que disse que adorava comer coração de suíno com essas pipoquinhas, porque o coração ficava mais mole. Lógico, essa vesícula ela é cheia de substâncias digestivas, né, que fazem a digestão do músculo para que essa larva consiga sobreviver. Aqui nós temos uma tomografia de um paciente com vários cistos de cisticercose no cérebro. Essa é a forma mais agressiva, mais letal da cisticercose humana, é a neurocisticercose, é a famosa verme de porco na cabeça, né, que o pessoal chama. Eu olhei uma entrevista, uma reportagem há um tempo atrás, acho que faz uns 2 anos, de um chinês que foi diagnosticado com neurocisticercose. Se eu não me engano, ele tinha se eu não me engano, eram 22 focos de cisticercose. Lógico, ele morreu, né? Por mais que você consiga fazer o tratamento desse paciente, né, utilizar antihelmíntico, essas larvas vão morrer, mas aquela larva, quando morre, ela vai gerar uma inflamação do sistema nervoso central. E o sistema nervoso central é extremamente sensível ao processo inflamatório, porque ele não tem para onde se expandir. Ele está enclausurado na caixa craniana. E aí ele não consegue se expandir. Essa inflamação pode ser letal para o cérebro. E muitas esses focos não conseguem ser feitos cirurgia, né? Quando essa cisticercose ela é muito superficial, o médico consegue remover cirurgicamente, mas quando ela está muito internalizada, o médico não consegue remover boa parte do encéfalo, né? Não é inviável uma cirurgia dessa remover boa parte do encéfalo para poder remover uma cisticercose. Que nós temos um tecido cardíaco também com esse cisto de cisticerco. Então, as formas evolutivas do verme adulto, né, das duas espécies, a Taenia solium e a Taenia saginata. Então, eles são animais que têm essa aparência, né, de aleitosa, né, leitosa e de fita delgada dorsoventralmente. Os ovos têm esse formato de estrutura bem rígida, né, rico em quitina, e um interior translúcido. E essa larva, ela
é chamada de cisticercocelulose ou cisticerco bovis, né? Cisticerco celulose é encontrado no suíno e cisticerco bovis é encontrado no bovino. Aí são as larvas encontradas em alguns animais, né? Tem essa estrutura translúcida. Então, a tênia sóleo, o indivíduo adulto, o tamanho da tênia sóleo pode variar de 2 a até 4 metros de tamanho. O escólax desse animal, ele é globoso, só essa extremidade anterior. Ele possui 4 ventosas, essas ventosas aqui laterais, que ajudam à fixação do parasita no intestino. E possui um rostro, que é essa estrutura anterior aqui, parece uma coroa, contendo acúlios, que são espinhos, que ajudam também na fixação. Esse verme, ele destaca as proglótides, né, que é como é o nome? Os segmentos mais posteriores do seu corpo. Então, cada segmento de um parasita, né, no caso da tênia, é chamado de proglótide. As proglótides grávidas, elas têm de 7 a 16 ramificações. Então, aqui nós temos uma proglótide de uma tênia sóleo, né? Essas ramificações aqui, ó, laterais. Elas são chamadas de proglótides dendríticas ou quadrangular. Elas são mais quadradinhas. Dentro dessas proglótides podem conter de 30 mil a 50 mil ovos, tá? Então, essas proglótides, quando elas estão grávidas, elas são destacadas do corpo da tênia e elas vão ser eliminadas nas fezes. A tênia sóleo, ela é um parasita heteroxênico. Isso quer dizer o quê? Que ela possui 2 hospedeiros. O hospedeiro definitivo é o homem e o hospedeiro intermediário é o porco. Então, essa é a tênia sóleo, né? Lembrando que a tênia sóleo tem esse rostro aqui com os acúlios, coisa que a tênia saginata não possui. Já a tênia saginata, ela tem um tamanho que pode chegar até 8 metros de tamanho. O escólex, né, da tênia sóleo, ou da tênia saginata, ela é quadrangular. Essa região anterior é quadrada. E possui 4 ventosas. E o rosto dela não tem acúlios, não tem espinhos. A tênia saginata, ela possui de 1.000 a 2.000 proglótides, né? De 1.000 a 2.000 segmentos. Esses proglótides, quando estão grávidos, eles vão ter de 15 até 30 ramificações, né? Que são chamadas de ramificações dicotômicas. E aqui tem uma região aqui de eliminação. Essas proglótides grávidas, elas liberam elas podem conter de 60 mil a 80 mil ovos. O parasita é um parasita que obedece, né, que tem um ciclo heteroxênico, com 2 hospedeiros, sendo o hospedeiro definitivo o homem e o hospedeiro intermediário o bovino. Diferenças morfológicas da tênia solium para a tênia saginata. As proglótides, eu até separei algumas fotografias aqui da minha época de estudante. Essa aqui é uma fotografia tirada de microscópio, ó, faz bastante tempo já, 20 de março de 2006. Uma proglótide de tênia solium. Mais proglótides, aqui tem uma estrutura lateral, onde são eliminados. E também tem de tênia saginata. Questão só de
e cisticercos. Tênia sólio. Aqui é o cisticerco visualizado no interior daquela vesícula, na carne de porco. Como que se visualiza? Ó, basicamente, o cisticerco, ele é uma pequena tênia, né? Dá para ver aqui o rostro da tênia sólium, com os acúlios, os espinhos, as 4 ventosas e a região do pescoço, com mais essa dilatação aqui que vai dar origem às proglótides. Então, morfologicamente, a gente consegue distinguir a tênia sólida da saginata, analisando a estrutura anterior, né? A cabeça da tênia sólida e da tênia saginata possui estruturas diferentes, e também as proglótides, de acordo com as suas ramificações. A tênia saginata possui ramificações mais abundantes, e elas são mais alongadas, a proglótide. A tênia sólida, ela é mais curtinha, a proglótide dela, e as ramificações são menos abundantes. Então, a tênia sólium, o verme adulto, tanto da espécie de tênia sólium como tênia saginata, ela vai viver no intestino delgado de seres humanos. E nos hospedeiros intermediários, essa tênia, no caso da tênia sólium, elas podem também parasitar seres humanos, gerando a cisticercose. E aí, onde esse parasita, né, onde essa larva, ela chegar, ela vai gerar uma cisticercose, que pode ser cisticercose subcutânea, né, abaixo da pele, gerando pequenos tumores abaixo da pele, pequenos cistos abaixo da pele. Essa larva, ela pode se alojar no músculo do paciente, né, do hospedeiro humano, sendo ali o hospedeiro intermediário, gerando a cisticercose muscular. Ela pode chegar ao tecido cardíaco, gerando uma cisticercose cardíaca, que, lógico, vai alterar os batimentos cardíacos, vai gerar um comprometimento do músculo cardíaco. Ela pode também se alojar na região do olho, gerando uma cisticercose ocular, que pode causar cegueira. E a forma mais grave é a cisticercose neural, né? Onde esse cisticerco ele vai se alojar no cérebro, tecido cerebral. Esses cisticercos, habitualmente, eles parasitam suínos, utilizam suínos como hospedeiro intermediário. Mas, acidentalmente, eles podem contaminar seres humanos e também cães. Já o cisticerco da tênia saginata, ela apenas vai se desenvolver nos tecidos dos bovinos, ou seja, o hospedeiro intermediário da tênia saginata sempre será um bovino. Então, o ciclo biológico da tênia. Então, Professor, oi. como que a pessoa pode pegar acidentalmente o cisticerco no ser humano, por exemplo? Como que Como que acontece? isso acontece? O indivíduo ingerir alimentos contaminados com fezes, com os ovos. Né? Ó, tá aqui, ó. Então, essas proglótides, elas vão eliminar os ovos, e se esses ovos forem ingeridos pelos seres humanos através de ingestão de água contaminada, alimentos contaminados, aí ele vai ingerir esse ovo e ele vai ser o hospedeiro intermediário. Porque o normal é esse ovo contaminar o bovino ou o suíno. Mas se esse ovo, no caso da tênia sólium, for ingerido pelo ser humano, o ser humano vai ser o hospedeiro intermediário, gerando a cisticercose. Entendi. Então, Entendeu? meio que não é comum para o ser humano, né? No caso, é para o porco, mas caso o ser humano ingerir esse ovo, ele vai desenvolver a doença. Exatamente.
Então, o ciclo biológico, tranquilo? Ótimo. Então, o ciclo biológico começa da seguinte forma. Um homem, né, hospedeiro definitivo, quando ele começar a eliminar em suas fezes as proglótides. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar. Esses animais, eles são hermafroditas, né? Existem 3 tipos de proglótides. As proglótides mais próximas da região anterior são chamadas de proglótides jovens. Elas ainda não estão maduras sexualmente. Tá? Depois, as proglótides intermediárias são proglótides sexualmente ativas. Elas têm tanto o ovário quanto o testículo. Elas vão se autofecundar. Por isso que a tênia, ela é chamada popularmente de solitária, porque às vezes o indivíduo tem só um parasita, só um. Como que ele se multiplica? Porque eles são organismos hermafroditas. Eles têm tanto órgão sexual masculino quanto órgão sexual feminino. Então, o testículo produz esperma que vai fecundar os ovários das proglótides. Então, essas proglótides grávidas, que são as mais posteriores, elas vão começar a se destacar. Ó, elas se destacam do corpo e elas são eliminadas nas fezes. Tanto as proglótides quanto os ovos que estão dentro da tênia, elas vão ser eliminadas nas fezes. Se esses ovos dentro das proglótides forem ingeridas pelo porco ou pelo boi, o boi no caso da tênia saginata e o porco no caso da tênia solium, esses ovos eles vão eclodir no duodeno, a primeira porção do intestino delgado desses animais, e eles vão 8 a 15 semanas depois, eles vão eclodir no duodeno, perfurar a parede do intestino, cair na corrente sanguínea, e eles vão migrar para diferentes órgãos. De 8 a 15 semanas depois, ele vai dar origem a um cisticerco, que é um cisto da larva da tênia. Esse cisticerco, aquela vesícula cristalina, ela vai ficar viável por aproximadamente 1 ano, esperando aquele animal ser consumido. Se aquele animal for abatido e a sua carne que contém o cisticerco for ingerida, ou mal passada ou mal cozida, com aquele cisticerco viável, aquele cisticerco, ao ser ingerido, ele vai se chegar ao intestino delgado e vai evoluir, vai aderir à parede do intestino e vai chegar até a vida adulta. Tá? Então, o que faz a contaminação do homem como hospedeiro definitivo é a ingestão do cisticerco, da vesícula, junto com a carne crua ou mal cozida. Professor, mas é muito... às vezes, aquele cisticerco ele não está evidente, ele está no interior da carne. Às vezes, o indivíduo ingere e não vê. Então, a ingestão do cisticerco, que está presente na carne do bovino ou do suíno, quando ela é ingerida, essa carne mal cozida ou mal passada, ele vai contaminar o ser humano. E o ser humano, ele também pode se contaminar com os ovos, aí gerar a cisticercose humana. Certo? Então, a forma de transmissão da teníase é a ingestão de carne suína ou bovina crua ou mal cozida. Carne essa infectada pelo cisticerco. Ó, tá vendo aqui? Ó, às vezes essa vesícula é bem pequena. Compare o tamanho dessa vesícula aqui com o polegar. São pequenas, às vezes são ingeridas de forma despercebida. Então, ingestão de carne suína ou bovina crua ou mal cozida, infectada pelos cisticercos, pode contaminar o ser humano com a tênia. E quando o ser humano se contamina de ovos da tênia solium? Então, a cisticercose humana acontece quando o homem, ao invés de comer carne mal passada de porco, ele ingere os ovos eliminados por outro indivíduo, por outro ser humano,
nas suas fezes, um ser humano contaminado com tênia sólio, ele elimina os ovos pelas fezes e esses ovos contaminam o ser humano, ao invés de contaminar o porco. Então, a ingestão acidental desses ovos, viáveis de tênia sólio, eles vão gerar infecção, a cisticercose. Essa contaminação ela pode se dar de 3 formas. 3 mecanismos de transmissão. Uma é a heteroinfecção. Como é que acontece a heteroinfecção? Um indivíduo humano vai ingerir ovos eliminados por outro indivíduo humano. Então, essa é a heteroinfecção. Um indivíduo com tênia sólio elimina os ovos da tênia sólio nas suas fezes e esses ovos das fezes dele, contaminará outro ser humano através da ingestão de água ou de alimentos contaminados com material fecal. Pode acontecer também a autoinfecção externa, onde as proglótides eliminadas por um indivíduo que tem tênia sólio, ela pode gerar uma autocontaminação, ou seja, o indivíduo vai coçar a região perianal, né, contamina a mão com fezes, e ao levar essa mão à boca, né, principalmente pessoas que têm a unha grande, que acabam, né, se depositando resquício de material fecal, e esse indivíduo, ao levar a mão à boca, acaba se contaminando com ovos. Esse é o mecanismo de autoinfecção externa, né? Onde o hospedeiro definitivo ele vai se contaminar e se transformar também em hospedeiro intermediário. E existe também a autoinfecção interna. Pode acontecer de alguns proglótides, através de movimentos antiperistálticos, o intestino, em vez de fazer um peristaltismo normal, ele pode fazer um peristaltismo reverso, né? Principalmente durante a regurgitação, durante processos de constipação também. E isso pode fazer esse movimento inverso, quando o indivíduo, por exemplo, tem refluxo, e esses ovos podem voltar para o estômago, que estão no intestino delgado, podem voltar para o estômago, e esses ovos, ao retornarem novamente para o intestino delgado, eles vão eclodir. Isso acontece sem a participação mecânica do hospedeiro definitivo, tá? A autoinfecção externa, a participação do hospedeiro definitivo é mecânica, né? Através do manuseio, né? Se contamina as mãos com fezes e depois, ao levar essas fezes, né, a mão infectada com ovos para a boca, acaba se contaminando. Já a autoinfecção interna é quando essas proglótides elas fazem um movimento contrário através do movimento antiperistáltico. Em pessoas que têm refluxo gastroesofágico, refluxo duodeno gástrico, e aí esses ovos voltam para o estômago e depois, ao retornarem para o intestino delgado, eles eclodem. Então, qual a patogenia e a sintomatologia da teníase? Ela vai gerar, né, uma ação mecânico-irritativa através dos movimentos da tênia, né, gera uma irritação no intestino. Ação exfoliativa, porque aquele rostro vai estar ali aderido à parede do intestino e vai estar absorvendo nutrientes do intestino delgado, por osmose, né? E também tem uma ação tóxica, porque esses parasitas, eles eliminam seus metabólitos na corrente sanguínea e gera, né, uma intoxicação. E a teníase, né, ela vai gerar uma série de sintomas, como, por exemplo, a perturbação do apetite. O indivíduo vai ter alteração do seu apetite, gerando bulimia ou anorexia. O indivíduo também vai ter náuseas, vômitos, dor, né, de fome, dores abdominais, diarreia, perda de peso, fadiga, irritação, insônia, tontura. Uma série de sinais. Mas a maioria desses sinais, eles são muito abrangentes. Eles são muito comuns a outras parasitoses, inclusive a outras doenças que não são parasitosas. Já a cisticercose,
que é quando o homem ele vai ser o hospedeiro intermediário da Taenia sólida, ele tem a patogenia decorrente da localização desse cisto. Esse cisto ele pode se localizar no músculo ou abaixo da pele e vai ser assintomática, mas ele pode se localizar no músculo cardíaco. Gerando palpitações anormais, né? Alterações nos batimentos cardíacos. Quando ele se aloja no globo ocular, eles podem gerar um deslocamento da retina ou perfurar a retina e gerar perda da visão. Que nós temos um olho de um paciente com cisticercose ocular, né? Dá para ver que aqui tem uma alteração no fundo do olho dele. E a cisticercose neural acontece quando os cistos eles se localizam no sistema nervoso central. Isso pode gerar crises epiléticas, hipertensão intracraniana, né, o aumento da pressão dentro do crânio, dores de cabeça, mudanças de comportamento, né, apatia, indiferença, torpor, e também confusão mental. Então, esses sintomas podem confundir eles podem ser confundidos com epilepsia, com demência, né, com alterações comportamentais. Inclusive, eu estava conversando uma vez com um colega farmacêutico que ele começou a estranhar que um paciente quase toda semana, ele ia ele quase toda semana aparecia na farmácia para comprar medicamento para dor de cabeça, né? E aí o farmacêutico começou a conversar com ele, perguntar por que ele comprava aquele tanto de medicamento. Ele dizia que ele sentia dores muito fortes de cabeça e ele tinha que estar todo o tempo tomando medicamento. E aí o farmacêutico disse para ele procurar um médico, para ele fazer um exame de imagem na cabeça. E depois, dias depois, o paciente voltou e disse que tinha sido diagnosticado com cisticercose, que essas dores de cabeça intensas, né, essas confusões, ele tinha até crises epiléticas. Foi descoberto que ele tinha, né, uma cisticercose neural. Então, aqui nós temos alguns exames de imagem e de necrópsia, né, mostrando, né, a presença de vários cistos, né, de cisticercose no tecido cerebral. Alguns superficiais, que podem ser removidos por cirurgia, e outros mais profundos, né, no interior do encéfalo, que não podem ser removidos através de cirurgia. Aqui nós temos também a presença do cisticerco dentro do globo ocular, né? E essa oncosfera, quando chega ao globo ocular, ela chega ao globo ocular através do acesso aos vasos da coroide, né? Que nutrem o globo ocular. Ao crescer, esse cisto, ele gera deslocamento e perfuração da retina e invade o humor vítreo, né, que é uma estrutura gelatinosa mais fixa, mais sólida, né, encontrada no olho. Tem dois tipos de humor, o vítreo e o humor aquoso. Então, esse verme ele acaba se alojando no humor vítreo e pode gerar perda total ou parcial da visão. Aqui nós temos indivíduos que foram acometidos com neurocisticercose, mas essa cisticercose cutânea ou muscular. Dá para ver aqui, esses caroços abaixo da pele são cistos de cisticercose subcutânea. Aqui também na região abdominal e torácica, alguns cistos de cisticercose abaixo da pele do braço. E elas também podem ser encontradas nos músculos esqueléticos, gerando dor nas pernas, na região lombar e até na nuca, decorrente da presença desse parasita no músculo. O diagnóstico da teníase
é feita através do exame parasitológico de fezes, onde se vai pesquisar a presença de proglótides ou de ovos de tênia nas fezes, pelos métodos de rotina. Pode ser feito também um teste imunológico, onde se vai pesquisar anticorpos do tipo IgG, circulantes no soro, né, porque a presença daquele parasita no intestino, ele ativa o sistema imune, né, ativa as células de defesa do sistema imunológico que estão ali na mucosa intestinal, e elas começam a produzir células que combatam aquele parasita e também células que produzam anticorpos. Esses anticorpos anti-tênia, eles podem ser encontrados no soro do sangue do paciente ou no líquido cefalorraquidiano. O líquido cefalorraquidiano é utilizado para fazer o diagnóstico de cisticercose neural, né? O soro é utilizado para fazer diagnóstico de qualquer cisticercose, mas o líquido cefalorraquidiano é mais para cisticercose neural. Também podem ser utilizados exames de imagem para visualizar o cisticerco ou o parasito, como raio-x, tomografia computadorizada ou ressonância nuclear magnética. E pode ser visualizado a presença dos cistos em diversos locais, inclusive na massa encefálica. A profilaxia, como evitar a contaminação por esses parasitas? Primeiro, impedir o acesso do suíno e do bovino às fezes humanas e melhorias no sistema de criação de animais, né? A gente sabe que no interior, quem é do interior sabe que os suínos e os bovinos, eles acabam ingerindo, né? O bovino nem tanto, mas suíno, eles se alimentam mesmo de fezes humanas. Então, criar esse animal mais confinado e impedir o acesso desses animais às fezes humanas, né? Melhorar o sistema de serviço de água, né? Para evitar a contaminação da água e do esgoto com fezes humanas, para evitar a contaminação. Fazer o tratamento de pessoas em casos humanos para que eles deixem de ser transmissores, né? Porque um humano infectado, ele vai ser um agente dispersante de ovos. Orientar a população a não comer carne crua mal cozida, né? E, preferencialmente, né, sempre comprar carnes de procedência, de boa procedência, né? Geralmente de frigoríficos, né? Não comprar carnes em mercados onde não tem uma procedência, onde tem uma procedência duvidosa, porque essa carne ela pode não ter passado por uma inspeção de um médico veterinário e ela pode estar contaminada com cisticercose. Então, sempre orientar a população a não comer carne mal cozida ou mal passada e comprar carnes sempre em estabelecimentos com procedência, né? Com aquele selo de inspeção. Às vezes você vai comprar uma carne e ela tem uma tinta roxa. Aquela tinta roxa indica que essa carne foi inspecionada por um médico veterinário. Fazer uma inspeção rigorosa de carne e fiscalização em matadouros clandestinos, né? Tratamento da teníase é feito através de alguns medicamentos, como a niclosamida. A niclosamida mata as tênias por inibição da fosforilação oxidativa, que é a terceira etapa da quebra da glicose para a produção de energia. E ela vai através da estimulação da ATPase. A ATPase é uma das enzimas da fosforilação oxidativa que é movimentada através do gradiente de H+, para produzir moléculas de ATP, que é a terceira etapa da quebra da glicose. Você deve ter visto isso aí na bioquímica. O tratamento é feito através da administração de 2 gramas do medicamento em dose única, né, com o estômago vazio, tem que ser feito em jejum. Esses comprimidos devem ser totalmente mastigados, né? Esses comprimidos, eles são mastigáveis. Esse medicamento, ele é purgativo, eficaz e deve ser administrado também.
Para melhorar a eficácia, é interessante também utilizar um purgativo, né, para eliminar as fezes o mais rápido possível. Então, depois da utilização da niclosamida, deve ser ingerido um purgativo para eliminar essas fezes o mais rápido possível, 1 a 2 horas após o tratamento. Esse purgativo, ele promove a eliminação de todos os segmentos antes da liberação dos ovos, para evitar uma autocontaminação interna, para evitar que essas proglótides liberem ovos, esses ovos eclodam e gerem uma nova contaminação do indivíduo. Outro medicamento é o praziquantel, utilizado 5 miligramas por quilo em dose única sem mastigar. Ele provoca a paralisia e morte do verme, aumenta a entrada de cálcio, né, e gerando uma contração, paralisia e morte do verme. Se o Scolex não foi procurado ou encontrado, a cura será confirmada pela ausência de segmentos após 3 a 5 meses de tratamento. Então, isso quer dizer o quê? Como é que se confirma que o paciente que foi diagnosticado com teníase, ele está curado depois do tratamento? Se faz a verificação do material fecal do paciente para encontrar o Scolex, que é a cabeça do parasita. Se a cabeça não está presente, como que eu posso saber se o paciente foi curado? Porque a cabeça pode ter ficado presa lá no intestino e gerar novos segmentos, novas proglótides. Outra forma de confirmar a eficácia do tratamento é fazer um exame de fezes 3 a 5 meses depois, e esse exame de fezes, se não for detectada a presença de proglótides, mostra que o tratamento foi eficaz. Já o tratamento da neurocisticercose, que é quando o indivíduo é o hospedeiro intermediário da Taenia solium, é feito através de albendazol por 8 dias, na dose de 10 a 15 miligramas por quilo, mais o uso de corticoide, que é um anti-inflamatório esteroidal, geralmente dexametasona. Esse é o tratamento de escolha, a primeira opção de tratamento. O albendazol, ele é um profármaco. Isso quer dizer que essa substância, ela precisa ser transformada pelo fígado para se transformar numa substância ativa. O albendazol, ele não tem efeito, mas quando esse albendazol, ele passa pelo fígado e o fígado transforma ele em sulfox de albendazol, aí essa substância, o sulfox de albendazol, ela é eficaz. O profármaco, ele é um medicamento extremamente interessante, porque ele tem uma eficácia muito boa. Porém, indivíduos que têm problemas hepáticos, eles devem ser evitados, serem tratados com profármacos. Por quê? Se o indivíduo ele tem problema hepático, o fígado dele está comprometido e vai ter uma baixa isso gera uma redução na eficácia do tratamento. Então, o tratamento é o de escolha com albendazol, mas, lógico, alguns indivíduos com doentes hepáticos devem ser utilizados um tratamento alternativo. Certo, pessoal? E ficou faltando Schistosoma mansoni, vai ficar para a próxima aula, tá? A famosa barriga d'água. Tranquilo? Alô? Professor. Oi. Pode falar. Tô ouvindo. Adna. Pode falar, Adna. Tô ouvindo. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Alguém? Não, professor, tá tudo certo, tudo certo. Eu ativei só para dizer que estava tudo muito bem explicado. Que bom. Mais alguém? Tem alguma dúvida? De boa? Então, fica faltando só
A esquistossomose, que é a doença causada pelo parasita Schistosoma mansoni. Saúde. Obrigado. Não é corona, não. Só acho que é poeira aqui do ventilador, tá um pouquinho sujo. Deixa eu só ver aqui. Vai ficar faltando a esquistossomose. Vai ficar faltando só a esquistossomose. Fica faltando só essa doença para a gente acho que fechar o conteúdo. Certo? Então, na próxima aula, Deus quiser, a gente fecha esse conteúdo. Fica faltando só essa doença, só a esquistossomose. Tranquilo? Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Então, eu desejo a todos um bom dia. O que eu fiz?